Muito bem, muito obrigado. Bom, excelentíssima senhora presidente, eminentes desembargadores, bom dia a todos. O motivo da minha sustentação é porque eu vim tratar sobre um inadimplemento intolerável de mais de 10 anos de atraso de um imóvel adquirido na planta pelo meu cliente, o senhor Vicente. Então, conforme a sentença, são 118 meses reconhecidos de atraso. Não estou falando de 118 dias, estou falando de 118 meses. E para isso eu vou sustentar em 3 tópicos, sendo o primeiro deles a solidariedade da Caixa. A Caixa no processo, ela alega a frágil tese de que é um mero agente financeiro e dizendo não possuir essa responsabilidade sobre a execução da obra, mas com devido respeito, excelências, a tese ela não encontra nenhum amparo nos fatos ou na própria conduta processual da Caixa. No Residencial Riviera da Lagoa, a própria Caixa Econômica ingressa com uma ação de emissão de posse no judiciário para assumir o canteiro de obras. Ou seja, desembargador Rodrigo, a Caixa está batendo no peito para dizer que é gestora operacional desse empreendimento. Então, quando ela vem para intervir judicialmente para retomar a obra, a Caixa confessa o seu dever de fiscalização e gestão. Essa conduta é completamente incompatível com a de um simples mutuante, com a de um simples agente financeiro. Ela é, a bem da verdade, a postura de alguém que faz a gestão operacional de políticas públicas. E eu não digo isso da boca para fora de forma alguma, principalmente aqui na tribuna, ainda que virtual, porque a própria Caixa faz isso no seu apelo. Desembargador Rodrigo, na página 12 do apelo da Caixa, ela mesma diz que está implantando políticas públicas. Ela mesma destaca a baixíssima renda do senhor Vicente para se enquadrar em um programa social. Mas o grande ponto e o ponto nevrálgico dessa ação, ela está na substituição da construtora. E vejamos, a defesa diz que a medida de substituição dependeria exclusivamente dos devedores. No entanto, o contrato diz e condiciona formalmente a substituição da aceitação da própria Caixa. E mais do que isso, no seu recurso, na apelação, a Caixa afirma que a substituição da construtora deve ser tratada com cautela para evitar atrasos no cronograma. Ou seja, a Caixa pondera de forma unilateral sobre todos os riscos da substituição da construtora. Ela quem exerce, de fato, uma decisão executiva. Então, quando ela opta em manter uma empresa, uma construtora ineficiente sob um pretexto de evitar prejuízos maiores, o que ela está fazendo? Ela está assumindo o risco dessa gestão. Portanto, não me parece de maneira alguma razoável que a Caixa detenha todo esse poder, todo esse controle financeiro, decisório sobre a gestão do empreendimento, mas que busque se eximir do seu ônus quando a sua estratégia resulta em mais de uma década do atraso de um imóvel, afetando tantos e tantos consumidores, tantos e tantos cidadãos. Outro exemplo de gestão, desembargadora Germana, é a cláusula que permite à Caixa prorrogar o prazo da obra. O banco invoca essa previsão na sua defesa. E aí eu questiono, Vossas Excelências, qual instituição financeira no nosso país, em um contrato de mútuo comum, tem o poder de dilatar o prazo de uma entrega de um bem que ela diz não construir, de um bem que ela alega não gerir? Essa é uma prerrogativa de controlar o tempo de obra, ela é a prova cabal de que a gestão do programa, do empreendimento, ela está nas mãos da Caixa. E vale ressaltar que o entendimento desse egrégio tribunal, desta egrégia turma, em harmonia com o STF, é completamente pacífico. Cláusulas que prevêem a substituição da construtora ou que as permite gerenciar a dilação de prazos, retiram o banco da posição de mero financiador, de mero agente financeiro. Ponto. É isso que o STF diz, é que o STJ diz. E nós trouxemos isso no nosso processo desde o início. Nós trouxemos dispositivos que comprovam que a Caixa atua como agente executora, intervindo diretamente na gestão desse empreendimento nos últimos 10 anos. Essa atuação atrai a aplicação da teoria da aparência, excelências. O cidadão hipossuficiente, ele não adquire apenas um imóvel, ele adquire a segurança, ele adquire a chancela que a Caixa transmite para ele. Para o senhor Vicente, meu cliente, a Caixa e a obra, elas são indissociáveis. O que ele vê no contrato é o timbre da Caixa.
O que ele vê na obra, quando ele passa na frente, é uma placa de 3x4, 3x5, com um carimbo gigantesco da Caixa. Então, sobre a ótica do Código de Defesa do Consumidor, excelências, a Caixa, ela ocupa o centro da cadeia de consumo. Ela é mentora, ela é financiadora, ela é fiscal da operação. Então, retirar a responsabilidade dela agora seria ignorar que sem o protagonismo dela nesses últimos 10 anos, e ainda anteriormente, quando do projeto, o negócio sequer existiria. Esse é o primeiro ponto sobre a solidariedade. O segundo ponto, excelências, é uma questão basicamente de matemática pura, mas que, nesse caso, define a justiça para o senhor Vicente, que é o lucro cessante pelo prejuízo desse atraso da obra. E, embora a sentença tenha acertado em reconhecer os lucros cessantes, ela acabou sendo excessivamente cautelosa em arbitrar apenas 0,5%. O STJ, quando ele fixou o tema 996, ele consolidou o entendimento de que o prejuízo em caso de atraso de entrega, ele é presumido. Até aí tudo bem. Essa premissa, inclusive, está de acordo com a sentença, e aqui nessa sessão de hoje, excelências, nos resta decidir um valor que realmente esteja de acordo com a realidade do mercado, com os princípios de equidade e da reparação integral. E o nosso pedido é simples, a majoração dos lucros cessantes para 1% ao mês de atraso. Primeiro, pela lógica que já é ventilada quando se toca nesse tema. Como eu disse, o STJ ele define a presunção dos lucros cessantes, mas ele não define valor. Então, a jurisprudência nacional desse tribunal, desta turma, inclusive, assimila esse valor ao valor de um aluguel de um imóvel similar naquela região. E quando nós analisamos a região, entre 2019 e 2023, Maceió, que é onde fica o empreendimento, ele registrou a maior valorização imobiliária entre 50 cidades monitoradas no Brasil. E esse estudo, excelências, nós apresentamos na inicial e no nosso apelo. Isso significa um aumento, uma valorização de 67,95%. Esse foi um estudo feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP. Isso significa duas coisas, desembargadora Germana, que o imóvel do senhor Vicente poderia ter se beneficiado dessa valorização, se ele o tivesse, e que se o senhor Vicente, na falta do seu imóvel, ele paga até hoje um aluguel na mesma região que passou por essa valorização. Então, ou seja, ele perdeu nas duas pontas. E segundo, pela lógica da reciprocidade. Se o consumidor atrasa uma parcela do financiamento, a Caixa cobra juros moratórios, juros remuneratórios e multas, que somados ultrapassam muito o patamar conhecido de 0,5%. E por que quando o banco atrasa na entrega, falha na prestação do serviço, a indenização precisa ser módica? O direito não pode tolerar dois pesos e duas medidas. Um rigoroso para o cidadão e o outro muito suave para a instituição financeira. E além disso, o percentual de 0,5% ao mês é cômodo para a Caixa. É um juros barato para quem está inadimplente. Sejamos sinceros, compensa financeiramente atrasar a obra para trabalhar com o dinheiro do consumidor, configurando o chamado inadimplemento eficiente. Mas, quando nós majoramos para 1%, como requerido no nosso apelo, e como já foi decidido diversas vezes por essa corte, o recado é enviado. O atraso não pode ser uma operação vantajosa para o banco. Portanto, é justo que se reconheça que os lucros cessantes sejam de 1% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel. E o terceiro e último ponto da minha sustentação, excelências, é sobre o tempo sofrido, o valor do tempo sofrido e a dignidade do cidadão. Porque a sentença arbitrou R$10.000 por danos morais, um montante razoável para um atraso de obra de 1 ano. Mas eu convido vossas excelências a analisar sobre uma outra ótica. Veja, desembargador Rodrigo, o atraso da obra é de 180 meses. 10 anos e contando. Tá? Então, ao fixar R$10.000 por 10 anos, uma conta rápida, aqui, o judiciário diz ao senhor Vicente que cada mês da angústia que ele sofreu, da incerteza que ele teve no sonho da casa própria, vale menos que R$90. Mais precisamente, R$85 mensais. Esse é o preço do sacrifício de quem viu o teu projeto de vida paralisado por uma década, por mais de 10 anos.
esse atraso habitacional, ele não é uma abstração. Ele realmente, quando nós saímos do nosso mundo e analisamos os casos, ele altera destinos. Então, o jovem casal que adia a formação da sua família, o jovem casal que deixa de promover um casamento porque não tem a moradia ainda, o idoso que esperava a paz da aposentadoria e que segue refém do aluguel, como o caso de muitas pessoas, e os filhos que atravessam uma infância sem o pertencimento de um lar. E nós, mais uma vez, estamos falando de 10 anos, por isso eu falo do crescimento e a falta de pertencimento de um lar definitivo. Tudo isso sobre uma dúvida e uma incerteza que realmente sufocam. Então, comparar, ao nosso ver, a angústia de 10 anos com uma condenação, de uma ação de extravio de bagagem, de uma negativação indevida, ela é, com a máxima vênia, esvaziar a dignidade humana e o sentido da reparação moral. Inclusive, desembargadores, eu até, sinceramente, peço vênia por essa minha fala, porque eu acompanho de perto o trabalho de Vossas Excelências, sei que o tribunal é composto por magistrados humanos, por magistrados profundamente sensíveis que buscam a justiça real. E, mais uma vez, até trago exemplo, hoje nós pudemos constatar isso em mais de um processo, pela discussão que Vossas Excelências tiveram sobre dignidade humana, isso prova o que eu estou falando aqui. E justamente por confiar nessa sensibilidade de Vossas Excelências, é porque eu fiz questão de trazer esse assunto na tribuna, em julgamento, porque uma condenação de 10 mil reais após uma década de atraso, ela é um verdadeiro incentivo para o descumprimento. Ela é uma verdadeira injustiça. Para uma instituição com a envergadura da Caixa Econômica, que lucra muito com a habitação, esse valor é absorvido como um custo operacional ínfimo. Ou seja, enquanto esse ilícito for financeiramente tolerável, a eficiência contratual jamais vai ser a regra. O dano moral, ele precisa desestimular a desídia. Se ele for módico, a injustiça se torna lucrativa. Talvez o crime não compense, mas o atraso, nesse nosso cenário de hoje, sim. Então a lesão, nesse caso, ela não foi um evento isolado, excelências, ela é um sofrimento que continua renovando e agravando a cada novo dia, a cada novo mês. Por quê? Porque as chaves ainda não foram entregues. E não se sabe quando serão, não se sabe se terá mais 1, 2, 3, 5 anos pela frente. Eu compreendo a legítima preocupação desse tribunal com a uniformização da jurisprudência quando o assunto é dano moral, esse assunto tão difícil de tratarmos. Contudo, o parâmetro de 10 mil reais, ele costuma basilar os atrasos de 1 ano. E o nosso pedido de 30 mil reais para 10 anos me parece muito crível. Então, excelências, eu peço aqui hoje pela manutenção da solidariedade da Caixa Econômica, nesse caso, por todos os danos apresentados pelo atraso. Segundo, pelo reconhecimento dos lucros cessantes em 1% ao mês, até que se comprove a efetiva entrega das chaves. E terceiro, pelo reconhecimento do dano moral em 30 mil reais. E por fim, a condenação da Caixa em honorários sucumbenciais em 20%. Essas eram as minhas razões, senhora presidente. Muito obrigado. Agradecemos, parabéns pela sua sustentação, doutor Douglas. Ouvimos o senhor relator. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos a doutor Douglas. Presidente, sendo